Olá pessoal, esse é um dos vídeos que eu vou postar sobre a NR32. A NR32 ela fala sobre a saúde e segurança no trabalho do serviço de saúde. Esta norma, então, a finalidade dela é estabelecer diretrizes, para a implementação de proteção de segurança, seja para os locais hospitalares ou para aqueles que se assemelham. Por exemplo, ambulatório médico dentro de empresa, local de dentista, por exemplo, ela se enquadra, locais de laboratórios de análise. Então, a norma NR32, ela tem uma amplitude. E das principais características dessa norma que ela traz é em relação ao risco biológico. O que ela fala sobre o risco biológico? Ela traz aquilo que a gente já aprendeu na NR15 no anexo 14. Ele é um micro-organismo que ele pode ser modificado, geneticamente modificado ou não, e ele traz culturas como parasitas, toxinas, os prions, Então, isso é risco biológico. Então, como nós estamos vendo, de acordo com o coronavírus, ele é um risco biológico que está aí, no nosso dia a dia. Então, como que nós vamos controlar? O que a NR32 ela pede, então, dentro desse conceito para que a gente controle? Ela vai falar sobre a questão do PPRA, ela vai falar sobre a questão do PCMSO e também sobre as medidas de proteção. Quando ela traz o PPRA, por exemplo, que agora a nova norma com a atualização da NR9, ela fala sobre o PGR. Ele não muda muito a condição que ela traz. A norma fala que ele precisa reconhecer o risco, que é o risco biológico. Depois eu preciso fazer o quê? Aquela velha história de acordo com o PPRA. A fonte do risco, as vias de transmissão, a persistência do agente no ambiente, o estudo epidemiológico, a avaliação do local, como que eu vou fazer essa avaliação, a finalidade, a descrição, Então, tudo isso eu preciso ter lá no meu PPRA. Depois, a norma fala sobre a questão do PCMSO, a importância desses dois documentos para que dentro desses locais, dessas áreas com os riscos biológicos, como eu controlo? Através do PPRA e do PCMSO, que são normativos, e através de medidas. Então, o PCMSO, quando eu tenho o PPRA, ele reconhece o risco e ele começa a fazer o quê? A avaliação. Uma vez que o PPRA reconheceu, o PCMSO ele valida que aquilo é verdade. A localização, ele começa a setorizar através do PPRA. Quais são essas áreas? A relação contendo a identificação, aonde que está, a vigilância médica, que é aquela questão que a gente já estudou lá no PCMSO, que são os exames, o admissional, o demissional, o retorno ao trabalho, e também os exames complementares, e o programa de vacinação, que muitos de vocês trouxeram também na questão quando a gente estava falando sobre o PCMSO. Então, na área da saúde, nós vamos ver um pouco mais para frente, a questão de vacinação, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser pré-estabelecida conforme trata a NR32. E das medidas de proteção? Ela fala que as medidas de proteção devem ser adotadas depois de uma avaliação do PPRA. Então, é mediante a avaliação do PPRA que nós, mesmo trabalhando com a NR32 lá no hospital, como técnicos de segurança, nós vamos entender, fazer o resultado das medidas através da avaliação do PPRA. E que deve ter lavatórios, que são exclusivos, para as áreas, para o coletivo, para aqueles locais de setores abertos. Acredito que a maioria aqui também já deve ter ido em locais de hospital, Então, o que a gente percebe nos corredores em setores abertos? Nós vamos ter pia com lavatórios para a higienização das mãos
E uma coisa não desvincula a outra. Então, por exemplo, mesmo que eu trabalhe na área da saúde, e a área da saúde ela me disponibilize, por exemplo, a luva, se eu vou pôr a luva, eu tenho que higienizar as minhas mãos antes. E se eu estou tirando a luva, eu tenho que higienizar as minhas mãos depois. Então, e essa questão da lavagem das mãos, agora, na atualidade, isso fica muito forte. O que nós brasileiros não tínhamos muito costume de fazer, né? Que é a higienização das mãos e de forma correta, que não é só higienizar, mas também tem que fazer de forma correta. Isso faz parte da medida de proteção. E ela vai tratar um pouco mais abaixo também. E aí, pessoal, eu tô também pegando aqui pela norma para que a gente possa falar sobre, né? A questão do que o empregador, né? O que o empregador, aquele local lá do hospital, o que o empregador tem que vedar, tem que proibir, né? A utilização de pias para trabalhos afins, né? Não daquilo que é previsto, como por exemplo, eu lavar minha garrafinha da água na pia, onde é a higienização das mãos, então, por uma questão lógica, né? O ato de fumar, o ato dos adornos, o manuseio de lentes de contato. Então, profissionais da área da saúde, o ideal é que não utilizem de forma nenhuma lente de contato. O consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho. Antigamente isso era uma prática bem comum, por sinal. As pessoas elas se alimentavam dentro daquele local mesmo de trabalho, principalmente quem trabalhava à noite e trabalhava 12 horas, né? Então eles não tinham intervalo de 1 hora para janta, até porque eles trabalhavam com escala, assim como a grande maioria dos hospitais trabalham, então eles se alimentavam lá, no posto de trabalho, então isso é proibido de acordo com a norma. Aguarde alimentos locais que não destinados para este fim. Então, aquela bolachinha lá no posto, né? No postinho de enfermagem, por exemplo, então isso é proibido. E o uso de calçados abertos. Então, o calçado ainda é uma briga, viu, pessoal? Nós vamos pegar, talvez, alguns hospitais públicos onde a gente não consegue ter sapato de segurança para todos. Se a gente pegar um hospital privado, por exemplo, isso é uma prática mais comum, né? Eles já têm essa questão do sapato de segurança. Então, a vestimenta deve ser fornecida, né, sem o ônus para o empregado, se caso o trabalhador ele trabalhe com essa questão da sujidade, né, então ela tem que ser fornecida, não deve ser cobrado. Então, ele também fala sobre a questão dos EPIs, né, eles descartáveis ou não deverão estar à disposição em números suficientes nos postos de trabalho. Então, uma coisa que nós da área de segurança, nós devemos cobrar aí dos colaboradores da área de saúde e segurança, né, olha, caso nós não tenhamos, quais são os recursos que a gente vai ter, como agora que a gente está vivendo essa questão da pandemia. Essa questão da pandemia, ela está dando luz para algumas coisas, mas se a gente pegar, por exemplo, setores públicos de saúde, a gente podia observar de forma clara que muitas coisas faltavam. E essa questão da falta, ela impacta direto na contaminação dos riscos para os nossos pacientes. É quando a gente fala um pouquinho sobre essa questão da infecção generalizada, por exemplo, né? Se a gente parar um pouco para pensar, de onde vem essa questão da infecção generalizada? Porque o João morreu dentro do hospital de doença generalizada, né? Então, se a gente forçar um pouco, talvez a gente vai chegar em alguns conceitos, né? O empregador deve segurar a capacitação dos trabalhadores antes do início das atividades e aí compete a nós, técnicos de segurança, treinar na parte que nos cabe, que é segurança. Então, esses profissionais, eles já vêm, né, treinados e capacitados para o uso de quase todos os EPIs. Aliás, eles deveriam, na área da saúde, até nos auxiliar, por exemplo, como calçar uma luva estéril, que é algo que, de repente, dentro do curso de segurança do trabalho, muitos não passaram por essa prática, né? Mas o profissional da área da saúde, enquanto enfermeiro, por exemplo, né? O médico, ele tem isso na grade do curso dele, da faculdade, né? Da graduação, como fazer o uso desta luva. Então, também a capacitação é sempre que ocorre uma mudança na condição de exposição
ou durante a jornada de trabalho ou por profissionais de saúde familiarizados com o risco. Então, nós treinamos a nossa parte, né, de saúde, de segurança do trabalho, e nós sempre contamos com os enfermeiros, os profissionais que são enfermeiros do trabalho, assim como eu, que vão auxiliar, no caso, essa prática, né, da capacitação dos colaboradores. E também aí nós contamos com os enfermeiros e a parte médica da vigilância da questão da epidemiologia, que dentro do hospital isso também é uma prática. E aí ele fala, pessoal, sobre essa questão da capacitação. Ela não traz, é uma norma que infelizmente ela não traz a questão de capacidade de horas. Ela fala sobre a capacitação no modo geral, sobre o risco, mas ela não faz uma tratativa, por exemplo, se a capacitação ela deveria ser de 1 hora, 2 horas, ela não faz essa tratativa, tá? Vamos ver o que mais. E a questão da vacinação dos trabalhadores, né? Se a gente for pensar numa empresa metalúrgica, por exemplo, nós podemos observar que a questão da vacinação ela pode ser um ato voluntário, visto que a vacinação, por exemplo, eu sou, sei lá, naturalista e eu não quero fazer o uso da vacinação, né? Eu acredito em produtos naturais, por exemplo. Na área da saúde, isso não é encarado dessa forma, é como se fosse um protocolo legal. E legal porque a gente entende que essa pessoa ela vai lidar com vidas, né? Então é obrigatório e é fornecido gratuitamente, né? E aí quando eu falo de gratuitamente já me vem uma série de coisas na cabeça, mas aí é uma questão minha, né, pessoal? O programa de imunização, que é através do tétano, da difteria, da hepatite B e dos outros que podem ser estabelecidos pelo PCMSO. Então, se o médico do PCMSO, ele acreditar que só do tétano, difteria e hepatite não são suficientes, ele vai colocar outras, como por exemplo a H1N1, que de repente dentro desse cronograma ele se torna obrigatório dentro do PCMSO para este hospital, para esse local, né? E sempre que houver vacinas, como por exemplo, se agora a gente encontrar, né, a solução de uma vacina para a Covid-19, os profissionais da área da saúde vão entrar com um protocolo de uso, porque todos aqueles que consideram riscos biológicos, é obrigatório que o profissional da área de saúde tome essa vacina, né? Então, o empregador ele deve garantir que esse trabalhador ele saia e vá até lá fazer o uso dessa vacina, ou, né, quando ele entra no ingresso, ele tome, ou quando ele está trabalhando e venceu a periodicidade, ou em campanhas de CIPAT, como eu sempre comento com vocês. Bom, pessoal, então NR32, da questão do risco biológico, é isso. Eu vou passar o vídeo e vou passar uma atividade, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa eu estou à disposição.